Comecei a escrever logo que Jair Bolsonaro foi eleito e entreguei o livro no começo de abril de 2019. O livro foi publicado, saiu em maio de 2019. Foi com uma grande especificidade. Nesse livro, eu só cito Jair Bolsonaro uma vez, quando eu estou falando de familismo. Isso é proposital, porque eu queria mostrar para os leitores que Jair Bolsonaro é um sintoma. Ele não é causa, ele é consequência. Isso porque o livro parte de dois pressupostos, né? O primeiro é que o nosso presente anda lotado de passado. Eu não sou favorável a qualquer determinismo histórico, eu não acredito que a história é um gancho que não permite que nós possamos nos mover, mas esse era um suposto muito, muito radical no livro, né? Ou seja, eu queria fazer essa viagem do passado ao presente, propor ao leitor essa viagem. E o segundo pressuposto do livro é que, para todos aqueles que reagiam com muita surpresa à eleição de um governo tão retrógrado, porque eu não acho que o governo Bolsonaro é conservador, ele é retrógrado, no sentido de que ele quer retroagir com vários dos valores conquistados, sobretudo direitos sociais. Eu dizia que, para os leitores, logo de início, que nós sempre fomos conservadores. Eu não vou poder reproduzir, nem vai interessar que eu reproduza aqui o livro todo, mas eu justamente tentei narrar alguns dos elementos, algumas das raízes do nosso pensamento conservador. O primeiro deles, inscrito talvez no coronelismo, nos mandonismos locais, num projeto de colonização europeia, portuguesa, que partiu do suposto da equação de muita terra para pouca população, pouco mando para muita obediência. Eu faço uma análise nesse capítulo tentando mostrar como os senhores de terra da época colonial resultaram nos barões da época do Império, por outro lado, viraram os coronéis da Primeira República e estão presentes no nosso cotidiano. Também os nossos coronéis foram ficando, os nossos mandões locais foram ficando igualmente urbanos. Não é um fenômeno só do campo, mas é um fenômeno também das cidades. Esse é um gancho importante do livro, é como eu começo o livro, não é exatamente, eu vou deixar o começo para o final, mas tudo bem. Mas é uma discussão muito forte no livro, né? E tentando fazer esse paralelo aqui, eu chego a falar de todas as famílias que se mantêm no poder há tanto tempo. Depois disso, eu trato do patrimonialismo e chamo o patrimonialismo, que eu aprendi junto da minha colega Heloísa Starling, eu defino o patrimonialismo como um dos grandes inimigos da República. Eu faço nesse capítulo um longo arrazoado sobre a administração portuguesa, né, sobre como nós herdamos e aprimoramos, né, uma colonização em que não se discriminava muito bem o que era do Estado e o que era dos poderes privados, em que se delegava sempre muito poder para as esferas locais, para as esferas regionais, e sigo bastante, né, o pressuposto de Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, de que o grande desafio para o Brasil chegar à modernidade é justamente vencer o patrimonialismo, vencer essa corrupção e essa porosidade entre as esferas públicas e as esferas mais privadas. De novo, um jogo no livro, que parece muito mecânico aqui, mas é analisar com bastante cuidado a história de Portugal e a história de Portugal no Brasil, e ir aprendendo instâncias da nossa história, momentos da nossa história, onde ficam mais claras esse uso privado da máquina do Estado. E quais são os problemas para a República quando você não discrimina exatamente o que é o lugar do público e o que é o lugar do privado. Mas a corrupção pode ser considerada o segundo grande inimigo da nossa República, né? Eu começo com uma grande definição de corrupção, digo que vou tratar de corruptos e corruptores, começo com a primeira carta de Caminha, que eu não sei se vocês leram com atenção, é uma carta belíssima, mas ao final da carta,
caminha, pede para que D. Manuel, rei de Portugal, quebre o galho dele, porque ele tem um genro morando nas Ilhas Canárias, estava lá em degredo por ter praticado crime de mão armada, como se dizia, e ele pede nessa carta que D. Manuel dê um jeitinho, né? Ou seja, e liberte esse seu parente. E eu vou fazendo uma genealogia toda, né? Momentos trágicos, né? O momento do tráfico, como é sabido que os piratas ou os traficantes de escravizados preferiam encontrar piratas no mar a ter que negociar com os grandes senhores no Brasil. Brinco também, que eu não sei se vocês sabem, que Pedro I era chamado de caríssimo, não só porque ele era respeitado, mas porque Pedro I era caro mesmo, gente, custava muito caro. Vou aos estudos clássicos do coronelismo em chave e voto, e chego um momento talvez mais que eu apanhei mais de todos os lados, porque eu mostro que não há nada no DNA do brasileiro que explique a corrupção. Essas são questões históricas e sociais, analiso a questão do Lava Jato, tenho orgulho de já ter colocado o dedo no Moro, lá naquele momento, dizendo que eu gostaria de uma justiça igual e veloz para todos, e não apenas para alguns, enfim, e vou deixando aí. Um outro capítulo que eu considero importante é a questão da desigualdade social. Nós temos uma enraizada, é possível dizer que nós temos uma cultura da desigualdade, né? O famoso jeitinho brasileiro, qual é o suposto? É que alguns são mais iguais do que outros, né? Essa cultura da desigualdade, essa cultura do privilégio, ela é antiga no país e ela se expressa muito na questão da educação. Eu trago números muito fortes sobre a educação nesse capítulo, comparo com outros países vizinhos, não é preciso ir à Europa, aos Estados Unidos, e mostro como a educação deveria ser o nosso grande gatilho, né, para, de alguma maneira, sanar a desigualdade social. Mostro como tivemos anos bons, como estamos retroagindo nessa nossa marca, nessa questão da educação. E o livro foi escrito antes da pandemia, né? Mas o que está acontecendo agora na pandemia é muito significativo, tenho certeza que vocês estão acompanhando, que é justamente esse imenso gap, que já era grande, mas que está se tornando ainda maior entre as escolas públicas e as escolas privadas, né? Pandemias não trazem nada de muito bom. Eu tenho um livro com a Heloísa Starling também sobre a gripe espanhola de 1918. A gente mostra como pandemias não trazem nada de muito bom, mas o que elas fazem? Elas escancaram as características dos países. Tanto em 18 como agora, a pandemia vai escancarando a desigualdade social no país. Depois eu trato de um tema que me é muito caro, que eu estudei, acho que a minha vida inteira, que é a questão de raça e gênero. Na USP, eu tenho um grupo que estuda os marcadores sociais da diferença. A gente sempre brinca que nós não sabemos se o grupo é bom, mas o nome é excelente. O nome do grupo é NUMAS, Núcleo dos Marcadores Sociais da Diferença. E o que a gente mostra, o que nós estudamos lá, é como a sociedade produz diferença. O conceito bom de explicar é o conceito de raça. Nós sabemos que raça é um conceito biológico que não se sustenta, é um conceito estatístico, mas eu trabalho com raça social, e essa, sim, é uma grande produtora de diferença e de subordinação. E o que o grupo faz é interseccionar vários marcadores sociais da diferença no Brasil, como raça, gênero, geração, região, classe e religião. Né? Ou seja, nós interseccionamos esses elementos para ver como eles juntos, interseccionados, produzem ainda mais discriminação e processos de inferiorização. Eu trabalho a vida inteira com o tema raça, eu sou branca, como vocês estão vendo, de cabelo escorrido, vejo que boa parte de vocês são também brancos, e eu penso que nós sempre defendi isso, que o racismo, enquanto teoria científica, foi criado pelos europeus, pelos brancos, assim como foi a escravidão, e que
nós só teremos uma democracia no Brasil quando nós formos menos racistas. E se o protagonismo é das populações negras, é importante que os brancos assumam o que é a branquitude, o que é esse sistema de privilégios que faz com que, no Brasil, nós usemos dois verbos que parecem sinônimos, mas de formas separadas. Eu sempre digo que ver é uma capacidade biológica que boa parte de nós tem. Já enxergar é uma faculdade, é uma seleção cultural. Muitos de nós, né, nós resolvemos não enxergar. Isso é muito claro com as políticas de branqueamento, isso é muito claro com os números do racismo. O livro começa e termina com a questão racial no Brasil. Eu tenho certeza, gente, que essa é a grande contradição, é a maior, eu diria assim, da sociedade brasileira. A escravidão, nós recebemos uma herança muito pesada, né? O Brasil, como vocês sabem, foi o último país a abolir a escravidão mercantil no mundo. Nós fomos a lanterninha mesmo. Nós o fizemos depois dos Estados Unidos, Porto Rico e Cuba. Mas o Brasil também foi o país que mais recebeu africanos e africanas nesse que foi o grande êxodo da modernidade. Agora, os números, existe um site que eu recomendo a todos vocês, que se chama Slave Voyagers, que é um site coletivo, feito internacionalmente, e que o Brasil tem um papel muito forte nesses dados. Atualmente, nós dizemos que 12 milhões e meio de pessoas foram obrigadas a deixar as suas nações na África e virem para as Américas, de uma forma geral. Desses 12 milhões e meio, apenas 10 milhões chegaram com vida. E desses 10 milhões, 4,6 tiveram como destino o Brasil. Portanto, não há nenhuma dúvida de que o Brasil foi o país que mais recebeu mão de obra escravizada. Também, eu não vou ter tempo de fazer isso, mas comparando com os Estados Unidos, o Brasil difere no quê? Nós tivemos escravizados e escravizadas do norte das Cachoeiras Bravas da Amazônia ao sul do país. Não havia região que não tivesse escravos. E o que a escravidão nos legou? Ela nos legou a naturalização do trabalho perverso, do trabalho forçado. Eu digo que a escravidão virou uma linguagem entre nós, uma linguagem de subordinação, uma linguagem profundamente autoritária. Mas, como eu disse no começo da minha fala, eu não acredito em determinismo histórico. E o que está acontecendo no Brasil no momento é uma recriação em largas bases, não da escravidão, mas do racismo. Né? Nós não acreditamos mais em teorias do determinismo racial, que foram tão fortes no Brasil no final do século XIX até os anos 30 dos anos 20, mas essa questão virou uma espécie de senso comum. E eu sempre digo que eu morro de medo de barata e de teoria do senso comum, porque a teoria do senso comum é uma teoria muito poderosa e que a gente não discute, a gente não pensa, a gente só apenas assume. O Brasil foi o grande introdutor das teorias do branqueamento. Né? Em 1906, João Batista Lacerda, diretor do Museu Nacional, levou para o Congresso Universal das Raças a tese de que, em 3 gerações, o Brasil seria branco. Essas eram as teorias do branqueamento, que continuam à sua maneira, não são mais teorias científicas, mas continuam fortes no Brasil. De maneira que até bem pouco tempo, quem fazia sucesso virava branco. Nas fotografias, a Kodak chegava a dizer que não conseguia, por questões técnicas, fotografar pessoas negras. E eu escrevi um artigo na revista do IMS dizendo que o problema não era técnico, o problema era moral e econômico. São vários os casos, né, de grandes personalidades. Cito aqui Virginia Bicudo, por exemplo, uma grande psicanalista que estudou a questão do racismo, e ela aparece nas fotos como branca. Esse branqueamento é uma teoria muito poderosa no Brasil, que dialoga com outras teorias. Né? As teorias, por exemplo, o grande mito da democracia racial, que não foi criado por Gilberto Freire. Nos anos 1850, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro fez um concurso que se chamava
Como Escrever a História do Brasil. A independência havia ocorrido há poucos anos e era preciso fazer uma história que não fosse da metrópole. A gente poderia chamar esse concurso de Como Inventar uma História para o Brasil. O que é interessante, o primeiro vencedor de um concurso de como escrever a história do Brasil era um estrangeiro, um naturalista, o Von Martius. Von Martius faz a tese, então, muito forte, que o Brasil era como um grande rio. A metáfora fluvial ainda existe no Brasil. Muita gente leu a tese do Von Martius falando, olha como nós somos miscigenados. Qual é a minha tese? Que só existe mistura quando há separação. Qual era a tese de Von Martius, que era um naturalista? Que existia um grande rio branco, caudaloso, forte. Nesse rio branco, desaguava um rio negro, menorzinho. E, por sua vez, desaguava um rio indígena, menor ainda. Então, vejam um exemplo muito claro de mistura com separação. No final do 19, Silvio Romero escreveu História da Literatura Brasileira e fez o mesmo tipo de statement. Ele chega a dizer, brancos, o que fazem todos vocês unidos aí no Sul? É preciso que nós nos misturemos. Essa tese vai ganhar uma grande repercussão com Gilberto Freire, né, com Casa Grande e Senzala. É preciso que se diga que Gilberto Freire escreveu uma parte muito importante sobre as populações negras, mas difundiu a ideia, sobretudo nos livros futuros, né, O Mundo que o Português Criou e outros, a noção de que nós éramos uma grande democracia racial. Bom, eu pergunto para vocês, como é possível viver durante quase 4 séculos num sistema de trabalhos que pressupõe a posse de uma pessoa por outra pessoa, sem conviver num país muito violento? E a violência, gente, me acreditem, está de parte a parte, de todos os lados. O que fez o mito da democracia racial? Ele naturalizou e tentou fazer com que os brasileiros não enxergassem a grande contradição e a grande violência existente no Brasil, que é justamente o mito da democracia racial, o que ele realizou. Eu sou antropóloga, eu acho que mito não esconde, mito fala, mito produz em espiral e fala das nossas grandes contradições. Para encerrar esse tema, vale a pena a gente pensar que a ditadura militar acolheu a tese da democracia racial. Não sei se vocês já viram as propagandas da ditadura de 64 a 84, sempre uma criança negra, uma criança indígena, uma criança branca, e Jair Bolsonaro, em todas as imagens que ele coloca, se vocês quiserem, eu tento mostrar ao final, ele coloca como propaganda desse Brasil para todos, são sempre crianças brancas, loiras e de cabelo branco. Um outro grande mito brasileiro, um grande mito nacional, que é esse de um povo pacífico, de um povo harmonioso, de um povo gentil, e de quebra, que Deus é brasileiro, né? Ou seja, se Deus é brasileiro, ele nos abandonou nesses últimos anos, acho que todos vocês devem estar concordando comigo, e o que nos abandonou também é essa imagem de tolerância. As últimas pesquisas, gente, vêm mostrando que o Brasil está virando, sempre foi, mas que os brasileiros, uma parte dos brasileiros, tem gostado de se representar como muito intolerantes. O primeiro índice de intolerância é a intolerância religiosa. Segundo índice, a intolerância de gênero, racial. Terceiro índice, intolerância de gênero. Quarto índice, intolerância de região. Isso me chama muita atenção, porque toda a história é narrativa, né? Nós vivemos uma batalha de narrativas no momento em que nós conversamos aqui. Agora, é impressionante como, durante tantos anos, nós quisemos nos apresentar como esse país do Zé Carioca, não é? Não fazemos nada de muito errado, mas também não fazemos nada de muito certo, e não há problema. Como Zé Carioca, bons de futebol, bons de samba, ou seja, esse país da malandragem. Nem isso mais existe, né? Nas pesquisas, e eu dou muitos dados no livro, a intolerância tem se transformado numa representação muito forte, e vocês com certeza acompanharam o episódio do deputado federal Daniel Silveira agora, e o que ele representa, né? O que representa esse discurso de ódio,
o que representa esse discurso tão intolerante para o que é diferente. No livro, eu termino discutindo a palavra crise. A palavra crise é muito interessante porque ela escorrega para vários setores, várias áreas do nosso conhecimento. A palavra crise aparece na economia, aparece nas ciências humanas, na filosofia, aparece na medicina. Na medicina, o uso é muito interessante porque uma crise tem a ver com um momento do histórico de um paciente, quando ele está, a doença encontra-se num ponto de indeterminação, ou seja, se esse é um doente terminal, ou se não, se é um doente que vai sair desse lugar. Toda a crise implica em decisão. Na minha opinião, nós nos encontramos num momento de decisão. De novo, na minha concepção, a crise é única, porque estamos diante de uma crise política, uma crise na economia, uma crise moral, uma crise na saúde, uma crise no meio ambiente também. Mas eu sempre digo para os meus seguidores que é preciso desistir de desistir. Agora, eu vou terminar aqui com literatura, se vocês me permitem, porque eu sempre recorro a ela. Como eu disse para vocês, esse livro foi escrito a partir do suposto de que o nosso presente está lotado de passado. É possível dizer que nós convivemos contemporaneamente com os fantasmas do nosso passado. Eu prometo não dar nenhum spoiler aqui, mas eu recomendo a leitura de um romance da Toni Morrison, imagino que vários de vocês já leram, chamado Amada. Nesse romance, que é ambientado depois do final da Guerra Civil norte-americana, depois do final da Guerra de Secessão, Toni Morrison acompanha a história de uma família em especial, uma família que morava na casa 451. Logo no começo do romance, portanto, juro que não é spoiler, Toni Morrison nos diz o seguinte: na casa 451 moravam 3 mulheres. Na casa 451 morava uma mãe com as suas 2 filhas. Na casa 451 moravam mulheres que haviam sofrido com a escravidão e com a desmontagem do mundo em que elas tinham vivido. Mas diz mais, Toni Morrison. Na casa 451 moravam 3 mulheres, porém, 2 eram reais, uma era um fantasma. Na casa 451 morava a mãe e a sua filha. E morava ainda outra filha, uma filha que se desmembrou dessa mãe, que não pôde viver com essa mãe. Não vou contar por quê. Mas diz a Toni Morrison, na casa 451 moravam 3 mulheres. Na casa 451 moravam 3 mulheres marcadas pela escravidão e pelo racismo. Na casa 451 moravam 2 fantasmas, ou melhor, um fantasma e 2 mulheres reais. E termina Toni Morrison. Nessa casa só havia uma pessoa real. Era o fantasma. Obrigada. Numa passagem sobre o patrimonialismo, ali ele diz o seguinte: a prática atravessa diferentes classes, não sendo monopólio de um grupo ou extrato social. A partir desse núcleo, vai se irradiar uma série de angulações pelas quais nós podemos tentar enxergar um todo, porque nós vemos e nós vivenciamos, nós temos essa experiência, nós detectamos e lamentamos práticas patrimonialistas em governos diferentes, em governos, inclusive, de orientação diferente. É quase como se fosse uma espécie de unanimidade num vício ancestral. Na comunicação pública, em particular, a gente vê práticas patrimonialistas explícitas. E se nós reunimos no Brasil alguma base pela qual se possa superar o patrimonialismo, uma vez que as práticas patrimonialistas se manifestaram em diferentes governos e são presentes em correntes, em segmentos distintos no espectro ideológico que disputa a opinião pública no Brasil. No livro, eu sempre faço muito esse jogo
de como uma série de termos viraram categorias de acusação, né? E que nós temos mais facilidade de ver no outro do que notar em nós mesmos, né? Então, por isso que, para mim, era muito importante destacar que o patrimonialismo, o familismo também, que são práticas presentes a gente percorre várias classes sociais, né? Eu tenho esse meu lado antropóloga, então eu vou tentar, antes de buscar responder, não, mas tentar dialogar aqui com o Eugênio, falar que existem 3 frases, sobretudo 2, vamos dizer, vou ficar nas 2, então, que mostram muito do nosso patrimonialismo. A primeira frase é a famosa "você sabe com quem está falando", né? Roberto da Mata fez um ensaio clássico sobre a diferença da expressão "você sabe com quem está falando" com a expressão norte-americana "who do you think you are?". Né? Ele diz, a primeira, who do you think, uma coloca no lugar a outra, transforma a subordinação numa questão de invisibilidade. O que me chama a atenção nessa pergunta é porque ela é uma falsa pergunta, ela é uma afirmação. Né? Quando você diz, você sabe com quem está falando, você não quer que ele responda, eu sei, você é o fulano de tal. Você quer que a pessoa de quem você dirigiu essa pergunta, que, na minha opinião, é um ritual de subordinação, imediatamente saberá que você está num lugar superior do que aquela pessoa. Segunda frase, quem é você na fila do pão? Essa é uma questão muito forte, né? E é uma questão que faz parte da nossa sociabilidade. Outra expressão do patrimonialismo é o jeitinho. O jeitinho brasileiro, conforme definição do Milor Fernandes, que eu adoro, Milor diz, o jeitinho brasileiro é a arte de ser mais igual do que os outros. Ou seja, é como você se considera um igual e transforma o outro em diferente. Esses são só apenas exemplos para mostrar como essa é uma prática enraizada entre nós. Mas nesse governo não há qualquer preocupação em esconder esse tipo de prática. Se as nossas instituições democráticas ficarem mais fortes, ficarem mais estáveis, podemos discutir o caso do Daniel Silveira, que eu já imagino que a turma do a favor e o contra deve estar cheio de gente, né? Não a favor do que Daniel falou, mas, enfim, em relação à medida do Supremo. Mas eu penso que se as nossas instituições democráticas forem respeitadas, e se nós adotarmos uma posição mais cidadã, quando eu digo nós, é a sociedade civil brasileira, vamos andar muito. Eu sempre digo que, enquanto não inventarem um sistema melhor, a democracia continua sendo o melhor regime político, na minha opinião. Mas a democracia parte, vocês sabem, de um suposto de incompletude, né? Ou seja, isso que é bonito na democracia. Direitos a gente sempre tem que conquistar mais uma vez. Direitos a gente sempre tem que conquistar de novo. E a democracia parte de uma espécie de franquia, que é o lugar da cidadania. Na democracia, na sua concepção mais moderna, o cidadão ele não cede a sua representação totalmente. Ou melhor, ele vota, ele se sente ou não representado, mas ele participa, ele continua participando. Essa é a grande franquia da democracia. E isso, Eugênio, impressiona muito. Eu penso que a sociedade civil brasileira, que já teve um papel fundamental na história do Brasil, anda muito calado. Eu gosto de lembrar de um exemplo que, no contexto do suicídio de Getúlio Vargas, a sociedade civil brasileira se mobilizou e retardou a ditadura militar por 10 anos. Não conseguiu contornar, mas retardou. Então, eu acho que muitas vezes na história do Brasil, a sociedade civil brasileira já se perdeu e já se encontrou. Eu estou achando que é preciso que a sociedade civil brasileira se manifeste por direitos, se manifeste de maneira cidadã, de maneira republicana, junto com as suas instituições. Senão a gente vai fazer sempre o mesmo jogo do você sabe quem está falando, ou, muito pior, nós usamos alguns conceitos como categorias de acusação. Patrimonialismo, corrupto é sempre o outro, patrimonialista é sempre o outro, violento é sempre o outro. Ou seja, vamos trazer a discussão para o nosso quintal também, né? E parar de apenas atribuir ao outro o que nós podemos fazer. Lá na França, onde a gente tem uma relação histórica com a França muito grande,
existe todo um debate sobre a não renovação das elites. Imagina, a França que é a França, que tem uma burocracia estável, uma elite bem educada, escolas nacionais de administração, tal. E há um debate lá sobre que as elites não se renovam. Então, quando a gente traz essa reflexão para o Brasil, a situação fica absolutamente dramática. Então, a não renovação das elites, você, de certa forma, abordou isso na sua reflexão, né? Por conta do racismo, por conta de toda a desigualdade, a tradição escravocrata, tudo isso. Então, eu tenho para mim, não sei, eu queria saber se você compartilha da ideia de que o maior desafio democrático do Brasil vai ser, possivelmente através de um robustecimento de uma escola republicana, tal, você conseguir criar renovar as elites no Brasil. Então, essa é a primeira reflexão que eu te proponho. A segunda é o tema lá que eu tenho conversado muito pessoalmente com o Zé Miguel, e ele vai tratar aqui conosco, que já até mencionei aqui em outros encontros. Tudo começou, vou tentar em 2 minutos falar. Tudo começou com um debate com um amigo meu que dizia, olha, os Estados Unidos são um país e uma ideia. Aí eu fiquei pensando, puxa, é verdade, é um país e uma ideia. Existe uma ideia de América, uma ideia de fazer América, empreender, liberdade. A França é um país e uma ideia. Existe uma ideia. Os próprios franceses têm claramente consensuado uma ideia. O De Gaulle falava une certaine idée de la France, né? A Itália. Aí eu fico pensando, o Brasil, talvez lá atrás tenha tido uma certa ideia de Brasil, nos anos 60, talvez Sérgio Buarque, tantos pensadores, Darcy, tentaram forjar essa possibilidade de que nós tenhamos uma ideia de Brasil. Mas eu fico olhando hoje o Brasil e eu fico pensando, será que o Brasil existe uma ideia de Brasil hoje? É um Brasil que é o Brasil intolerante que a gente está vendo? Existe um Brasil solidário? Qual é a ideia de Brasil? Esse eu acho que é um grande desafio intelectual e nós vamos certamente avançar nesse tema em outras oportunidades aqui, porque eu sinto que está escassada essa possibilidade de se construir uma ideia de Brasil. A questão das elites, né? O Brasil tem um longo passado pela frente, né? Ou seja, a experiência das elites brasileiras é uma experiência muito arraigada. A experiência do mandonismo e do coronelismo, essas são experiências inscritas na nossa sociabilidade, né? Por mais que o Brasil agora seja um país eminentemente urbano, como eu disse na minha apresentação, Otávio, eu acredito que o mandonismo se mantém forte, né? São muitos os exemplos, né? Você pode imaginar a família Sarney, 62 anos no poder, né? Estamos falando aí do Maranhão. A família Gomes, vocês me corrijam, no Ceará, quantos anos? A família Alves, a família Caiado, né? Em Goiás, a família Viana, no Acre, a família Calheiros, no Alagoas, ou seja, nós temos aí esse legado e essa realidade do familismo, né? Eu não acho tão problema, eu acho que a França também tem, né? Eu não colocaria, eu acho, vou juntar as duas questões, né? Eu fico pensando a França, que eu, antropóloga que sou, eu tenho um problema com identidade. Eu acho que identidade é uma construção histórica, é uma construção social, e está sempre em questão. Eu discordo de identidade essencial. Eu acho que isso é um essencialismo de classe, de elite, como as elites gostam de se ver, e a lá Narciso, né? A Narciso acha feio que não é espelho, né? Então, apaga o espelho, só olha o que quer olhar. Eu tenho uma questão eu acho que as identidades são construções contextuais. Vou dar o exemplo da França, que você cita com tanto orgulho. Desculpa que eu tenho essa veia provocadora, Otávio. Você vai querer me responder, mas não faz não. É assim que a gente cresce no debate. A França, o país da liberdade, da igualdade, não deu liberdade aos seus escravizados. Tanto que tomou a maior revolução de escravizados, que é a Revolução do Haiti. E o que fez a nossa história,
que com grande altivez se chama de história universal. Eu vou caricaturar. Nós, primeiro, quando falamos de história universal, só falamos da experiência europeia e mais para frente norte-americana. A mesma coisa acontece na história da arte. Nós falamos história da arte, né? Eu trabalho lá no MASP. História da arte é italiana, no máximo francesa. Não tem outros lugares. Depois começa a ter Estados Unidos. Então, essa ideia de identidade, de universal, é pautada numa experiência ocidental, na minha opinião. Se não, como entender que a França, que fez a revolução mais radical, não explorou a ideia de liberdade para os escravizados? Também, Otávio, como a gente entender que nós dizemos que a modernidade começou com 3 revoluções? A Revolução Industrial, que derrubou os estamentos e introduziu as classes. A Revolução Francesa, que mostrou que todos podiam ser julgados pelos homens, que não existia poder divino. A Revolução Americana, que mostrou que uma colônia não precisa ser uma colônia para sempre. E por que a gente não fala da Revolução do Haiti, que mostrou que escravizados não eram escravizados o tempo todo? Então, eu vou te provocar. A França, que tem, né, uma ideia, é um país de uma ideia. Essa ideia vai até quando? Essa ideia corresponde a quem? Será que não há uma seleção por parte das elites, justamente? Estou ampliando as elites no plural, tanto porque as elites são múltiplas no Brasil, como a gente pode falar de outras elites, elites culturais, elites econômicas, elites, enfim. Todo mundo tem uma ideia. Qual é a ideia de Brasil? A grande ideia de Brasil, na minha opinião, é o mito da democracia racial, que continua forte no governo Jair Bolsonaro. Eu não sei se vocês viram, eu posso mandar para vocês depois, uma propaganda do MEC, que fazia propaganda de como que na universidade você podia usar os pontos do Enem. É uma propaganda, Otávio, inacreditável, e foi feita em 2019, portanto, não estamos falando de 1906. Essa propaganda de 2019 mostrava uma foto de uma mulher negra, muito bonita, que levava um canudo de formatura na sua mão. Agora, se você olhasse muito bem para a imagem, Otávio, parece inacreditável, eu vou ter que te mandar isso. A mão esquerda dela, que tinha uma aliança, era um braço e uma mão eram negros. Já a mão direita, que carregava o canudo da formatura, era branca. E não contente com isso, o MEC fez um filminho em que a pessoa negra ia virando branca. Essa é uma ideia de Brasil. Eu poderia dizer, o Brasil é um país e é uma ideia. E é uma ideia muito falaciosa. É um mito por quê? Porque ele apresenta de forma edulcorada uma das grandes contradições do nosso país. E estamos indo bem agora em desmontá-lo. Você foi mais para o foco da questão da identidade. Não era a minha ideia conversar sobre, falar de identidade, era mais sobre a possibilidade de uma ideia pressupondo alguma coisa minimamente acordado pela sociedade, consensuado, tanto pela elite como com as classes populares, com certa ideia de um país que talvez possa almejar um futuro. É nesse sentido, de ideia de país, não é de identidade. Não, Otávio, eu gosto muito do seu complemento, mas eu insisto que essa ideia passa pela noção de identidade, porque é esse tipo de concepção de si, de nação, que faz com que a gente pense no passado, reflita sobre o presente e projete o futuro. E essa noção de si é uma noção de um país, falando de Brasil agora, muito tolerante, um país muito pacífico e um país em que as raças funcionam de forma muito harmoniosa. Então, eu devolvo para você a pergunta, mas, enfim, eu sei que mais gente quer falar. Mas essa ideia de país, existe esse pacto social? E essa que é a minha questão, essa que é a minha dúvida. É possível esse pacto? Ou são as elites, mesmo que sejam elites intelectuais, que projetam uma visão e que nem sempre diz respeito a esse mundo tão heterogêneo que nós vivemos? Vamos combinar que a Europa era mais homogênea.
Mas agora não é. A gente pode e deve fazer pacto constitucional. A gente pode e deve projetar um país, enfim, com uma realidade partidária diferente. Mas esse pacto de uma imaginação vai ter que mudar. Que a gente vem discutindo esse processo democrático, 33 anos de nova república, parecia que a gente caminhava num processo civilizatório que deixava todos satisfeitos e animados, né, até 2013, 2014. Vem 2013, com todas as manifestações de rua, o povo foi para a rua, né? A gente viveu um período de forte agitação popular e democrática, e vem 2018 com essa grande surpresa. Eu, pelo menos, fui surpreendido, não imaginava, no primeiro semestre de 2018, que seria capaz do Bolsonaro ir para o segundo turno, era capaz de apostar que isso não seria possível. Né? Que não ia. E a gente vê essa surpresa, né? Então, minha pergunta é um pouco essa. Hoje, enfim, além das ciências humanas, você está discutindo muito no quente, no calor dos acontecimentos, você está com esse papel de intelectual exposta ao momento, né, influenciadora digital, você tem refletido sobre o calor das coisas, né? É um pouco isso. Por que 60 milhões de pessoas foram seduzidas por esse discurso de ódio, né? Qual é a sedução que nos pegou de surpresa, né? Por que seduz esse discurso de violência, intolerância que a gente viu e que pegou muita gente de surpresa? Agora a gente está olhando para trás, tentando entender o que aconteceu, né? Bom, primeiro a questão da surpresa, né? Eu vou tentar falar um pouco como eu imagino como eu tentei desenhar essa situação. Antes vou falar dessa coisa de influência digital. Isso é um acaso, Bruno. Como eu estava dizendo para o Otávio antes de começar, eu tenho data para começar e data para terminar. Eu lembro que eu comecei por causa do MASP, porque o Adriano Pedrosa dizia que nós tínhamos que compartilhar as imagens para ver quais as imagens as pessoas gostavam, até que um dia, quando o Bolsonaro começou a montar o ministério, eu fiquei tão irritada com o nosso ministro astronauta, que eu resolvi escrever sobre ele, e a venda de travesseiro da NASA, e essas coisas, e teve tanta reação, que eu falei, é por aí que eu vou. Aí eu apresentei o ministério inteiro, Bruno, e aí começou. Eu era tão ignorante, ainda sou, que eu achava que a minha resposta para os comentários era lá só eu para aquela pessoa. Até que a minha filha me falou um dia, mãe, você está mandando bem nos comentários, né? E eu virei para ela e falei, Júlia, como que você está entrando na minha correspondência privada? Aí ela falou, mãe, não é privada, eu e a torcida do Flamengo. Então, eu não tinha noção. Eu dizia, eu quero combater, quero entregar a informação. Então, enfim, nessa posição, por vezes, você fala de muitas coisas, né? Algumas que você sabe mais, tem que sempre usar a sua sinceridade, né? Ou seja, o que você sabe, o que você não sabe. Eu várias vezes digo, eu desconheço, estou aprendendo aqui, a gente vai em frente.